Facebook, Instagram, Twitter. O mundo virtual tem novas plataformas onde compartilhamos ideias e acontecimentos. Aquela passagem legal do livro, uma foto do cachorro, o vídeo de gatinhos que faz sucesso com os amigos. Mas e quando as nossas imagens chegam às redes sociais? Quem nunca apareceu numa selfie de um colega ou com a família? Que atire a primeira pedra. A foto pode parecer inocente, mas essa exposição precisa de consentimento. Caso contrário, a pessoa que se sentir lesada pode levar o caso à justiça. Esse mundo virtual cheio de possibilidades é um desafio e, mesmo sem saber, às vezes nos colocamos em situações de risco e não temos a quem recorrer. No Opinião Livre de hoje, nós convidamos Miriam Gomes, advogada e autora do livro Direito à Imagem nas Redes Sociais, para nos ajudar a compreender esse assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui, Miriam. Eu que agradeço. Olha, eu vou mostrar o livro, Miriam Gomes, Direito à Imagem nas Redes Sociais. Quando você fala de imagem, Miriam, você está se referindo a quê? A foto apenas? Não, na verdade esse livro ele fala até muito bem disso porque ele conta um pouquinho da história da imagem e diz, até para que a gente possa entender, quando você falou a questão do consentimento, para que a gente possa entender tudo que mudou na questão da imagem, ele deixa bem claro o seguinte: quando surgiu a ideia do direito à imagem, de se proteger a imagem, era assim só o retrato. Isso surgiu com a fotografia. Por quê? Porque antes, quando as pessoas iam ser retratadas, na época que não existia ainda a câmera fotográfica, elas estavam presentes. Então, eram aquelas pinturas, né? Certo, os retratos eram pinturas. Já tinha o consentimento da pessoa. Sim, não precisava, claro. A pessoa estava lá, ela estava consentindo que assim fosse. Quando surgiram as máquinas fotográficas, ainda bem antigas, perceberam que alguma coisa mudou. Porque agora você pode tirar foto de pessoas sem ela consentir, sem ela nem saber que você está tirando a foto. Foi aí que o direito falou: puxa, agora nós temos que preservar a imagem, porque a imagem, assim como a privacidade, a honra, são direitos pessoais, são direitos fundamentais, que são resguardados pela Constituição Federal. Então, se antigamente a imagem era apenas retrato, hoje em dia a gente vai além. A gente tem o que chama de imagem atributo, ou seja, a sua imagem social. Um exemplo disso, esses dias eu estava vendo que um aplicativo de relacionamento ele pode ser multado porque vazaram as informações, as imagens do pessoal que está nesse aplicativo de relacionamento. Eles falam assim, mas por quê? Porque aquelas pessoas que estão lá não querem que a sua imagem esteja ligado a, de repente, um aplicativo de relacionamento. Não é uma coisa que todo mundo sai falando. Porque as pessoas têm o que nós chamamos de imagem social. Independente da sua imagem, que são as características físicas, tem a sua imagem social. Tem muita gente que a gente conhece na vida privada que se difere muito da sua imagem social. Então, o direito preserva tanto a imagem física, que é essa que a gente vê nas fotos, nos retratos, quanto a imagem social. Esse livro, quando você começou o programa falando, né, dando um aspecto histórico, um conceito histórico, você foi pesquisar lá atrás, como é que era antigamente? Foi. Como é que foi essa pesquisa? A pesquisa ela começa, na verdade, esse livro ele surgiu da dissertação do mestrado, né? Foi meu tema que eu desenvolvi na dissertação de mestrado. E para chegar hoje, nos dias atuais, eu tive que pesquisar tanto a questão da fotografia até a internet e depois as redes sociais. Então, foi uma pesquisa bem histórica mesmo, muito material técnico até para entender, câmera escura e tudo mais, e também toda a legislação como ela foi evoluindo em vários países. Eu cito vários países, olha, começou assim, quando que a imagem começou a ser resguardada, e 95% a imagem ela passou a ser resguardada depois de algum caso que veio à tona, que ficou público, e daí eles falaram, não, nós precisamos de fato resguardar a imagem dessa pessoa. Mas isso é uma coisa que dá para falar? Assim, esse dá, ponto, esse divisor de águas quando aconteceu? Dá. É até bom a gente colocar esse aspecto histórico Você disso. tem alguns casos em vários países, por exemplo, que tiraram as fotos de uma pessoa célebre, né? No caso, salvo engano, era um príncipe, e quando ele faleceu, no leito de morte, alguém entrou, tirou a foto, tirou o retrato, e isso no século XVIII, final do século XVIII, e publicou, vendeu para os jornais essas imagens. Isso acontecia demais naquela época. Né? O que seria os paparazzi hoje. Né? E foi aí que eles perceberam
que tinha que ter autorização, porque a família se sentiu extremamente invadida, e essas imagens foram comercializadas, né, que é um dos temas que o direito à imagem fala. Eu não posso comercializar a imagem de ninguém sem autorização dela, e essas imagens foram comercializadas. Isso aconteceu em vários países. Assim, um caso de personalidade, teve um caso interessante de um jornal nos Estados Unidos, que a pessoa foi retratada para uma venda de um seguro, seguro de vida, salvo engano. E ela foi retratada ao lado de uma pessoa sem que ninguém perguntasse a ela. E a pessoa, com a vida que tem hoje, rica, com posses, ao lado de uma pessoa bem miserável, pobre, e falou assim: olha, se você adquirir tem que pensar no futuro, se adquirir um seguro de vida, alguma coisa, você pode no futuro ter que deixar seu patrimônio e tal. A pessoa se sentiu extremamente invadida, né? Porque ela não queria primeiro que saber, ninguém precisa saber das minhas origens sem que eu diga, né? Então, esse caso foi um caso dos Estados Unidos. Então, na maioria das legislações foram a partir de casos concretos que chegou-se à necessidade de proteger o direito à imagem. Então começou mais, quer dizer, essa proteção ao direito de imagem começou nos Estados Unidos? Não. Mais por causa dos artistas, enfim, porque... Não. Nos Estados Unidos, eles têm o que chama direito à privacidade. Né? O direito à imagem é diferente do nosso. Né? Nos Estados Unidos, eles têm uma diferença muito grande. Na verdade, a legislação americana ela é diferente da nossa. Né? Ela tem uma base a Inglaterra e a nossa, a base é europeia, italiana, portuguesa. Então, começou antes. O direito alemão começou com a ideia de proteção do direito à imagem, principalmente depois do pós-guerra, tudo que aconteceu com os judeus. Né? Os direitos da personalidade, na verdade, todos, privacidade, honra, intimidade, eles foram revisados depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque tudo aquilo que aconteceu, perceberam que tinham direitos além do direito à vida, os direitos físicos. Sim, né? Principalmente depois, com a abertura dos campos nazistas, né? A imagem de todos os judeus presos, aquelas imagens foram divulgadas para o mundo inteiro e muitos sobreviveram. Muitos sobreviveram. Então, o direito ele mudou muito depois os direitos fundamentais eles mudaram e foram revisados depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, também, antes da internet, desse boom da internet, nós estamos falando, a internet é um passado muito recente, né? Muito recente. Ainda era na fotografia. Eu lembro quando às vezes eu ia a algum evento, já tinha alguém, olha, tiramos uma foto sua, a gente pode divulgar, não pode divulgar, assinava um termo, né? E isso existe até hoje no sentido de foto. Sim. Você, no caso, se dedicou a redes sociais. Por quê? Porque está mais de acordo com o que nós estamos vivendo, é isso? Porque hoje não existe mais a foto como nós tínhamos antigamente, né? Hoje a exposição da imagem, ela está muito focada à internet e às redes sociais. E quando eu falo redes sociais no livro, eu incluo inclusive o WhatsApp. Né? Então, tudo que é circulado na mídia digital, né? Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes que divulgam imagens. A gente tem hoje centenas, milhares de processos de grupos de WhatsApp, por exemplo, que a pessoa... um grupo vai compartilhando. Compartilhando. Eu não quero que compartilhe para o grupo da família uma foto minha, por exemplo, ou o grupo do condomínio. Então, você já tem dando moral com relação a isso. Agora, no Brasil, é muito engraçado, porque foi mudando muito essa ideia de direito à imagem. Principalmente, como você falou, de revistas, tirava foto. No Brasil, tinha uma ideia de que quando a pessoa é pública, que ela é famosa, a imagem dela é pública também. Sim. Mas não é. Existe a diferença entre a pessoa física e a pessoa pública. Então, tem um caso que foi o caso emblemático, ele é citado no livro, no Rio de Janeiro, uma atriz, ela tirou fotos para a revista Playboy, na época que existia, e essa foto foi divulgada, na nossa época, se eu falar aqui, muita gente não vai lembrar, mas de uma dessas jornais, tipo Notícias Populares. E saiu na capa do Notícias Populares, e um dia ela está passeando lá na orla do Rio de Janeiro, olha na banca e vê a foto dela estampada no Notícias Populares. Daí ela fala, não, eu não tirei foto para ser estampada no Notícias Populares, eu tirei foto para Playboy. Né? Tanto que a capa não era essa foto, né? Era uma foto muito mais discreta. Normalmente sempre era assim, né? As fotos mais discretas e depois tinha as fotos com nudez dentro.
Ela entrou com processo contra o jornal, ela perdeu na primeira instância, porque o juiz ele foi nessa linha dizendo que a pessoa é pública. E foi até um pouco grosseiro, isso consta e é público para quem quiser ver no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dizendo que ela tinha que ficar muito feliz, porque ela era uma mulher bonita, de estar estampada na capa de um jornal. Não importando se o jornal era para qual público fosse, se era A, B, C, D. Ela tinha que se sentir lisonjeada. Mas não é verdade? Um julgamento extremamente, até machista, Machista. Né? E daí você tem duas questões aí muito sérias. Primeiro é a imagem que ela, na verdade, tirou, porque na ideia não era essa, está estampada na capa do jornal. E segundo, que essa imagem foi comercializada sem autorização dela. Né? Aí é que tá. Ela fez um contrato de cessão com a imagem com a editora que publicou a Playboy. Ela não fez um contrato com esse outro jornal. Em segunda instância, ela ganhou. E isso virou um caso emblemático, porque isso foi mencionado. Independente se você está bonita, se você está feia, não teve o seu consentimento. Né? Então, o cerne do direito à imagem é o consentimento. Para você dispor da minha imagem em qualquer lugar, eu tenho que consentir. Agora, como fazemos isso, Silvia, na internet hoje? Parece assim uma ficção, né? Por exemplo, só a gente já está terminando esse bloco, mas, por exemplo, no caso, muitas vezes, você está numa praia, alguém faz um vídeo e aquele vídeo, né, ele vai viralizando, como dizem, e vai passando de grupo. Como é que você tem um controle desse? Para parar isso, para estancar alguma coisa que caiu na rede? Sim, algumas questões já foram delimitadas pelos tribunais. Uma delas é a exposição imagem extraída em locais públicos. Primeiro, a pessoa ela não pode ser individualizada. Então, se você está numa praia, eu estou com você gravando essa entrevista e tem várias pessoas passando. Se o foco for eu e você e a gente não individualiza ninguém ali, se individualizar e ela conseguir ser identificada, né, alguém em casa falar, olha, aquela é a fulana de tal, tem que ter uma autorização de cessão de imagem. E segundo, essa imagem dessa pessoa que não sabe nem que está sendo filmada, não pode ser comercializada. Né? O principal é o comercializado. Comercializado. Né? Muitas vezes não é tão grave quanto o fato de você expor. É grave, porque você está no celular ou na rede social de alguém sem você nem saber. Ah, você estava lá atrás. Mas comercializar, aí é o que é um outro problema. É o problema mais grave ainda, né? Porque uma vez comercializado, você ainda tem, além do dano moral, você ainda tem o dano material. Porque alguém ganhou por aquilo e não foi você. Né? Agora, é interessante isso, porque a gente está falando de uma praia e tal, mas e se essa imagem é captada num local que a pessoa não gostaria que soubessem que ela estava lá? Com certeza, a gente não tem mais privacidade, aí já vai na privacidade. Vai na privacidade, né? Mas daí você entra, de fato, também na questão da imagem, você não precisa nem ir à privacidade, porque eu falo, mas privacidade, eu estou num lugar público. Não, mas aí é a minha imagem. Eu não queria que a minha imagem estivesse vinculada, por exemplo, a uma manifestação que não foi pacífica, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, olha, é um tema que vai longe. Não, né? E nós vamos continuar conversando. Eu só vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Até já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos.
Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Estamos de volta e no Opinião Livre de hoje conversando com a advogada Miriam Gomes, que lança o livro Direito à Imagem nas Redes Sociais, um livro importante, né? Porque a gente tem que saber quais são os nossos direitos e também respeitar o direito do outro. Miriam, se alguém divulgar uma imagem e a pessoa se sentir ofendida, quem será responsável pelo dano? Bom, Silvia, nesse caso nós temos que diferenciar duas coisas. Primeiro, se a gente consegue identificar quem foi que postou e que divulgou essa imagem ou se foi no anonimato. De toda forma, se você consegue identificar a pessoa que postou, ela é responsável. Inclusive, hoje nós temos decisões no tribunal. Sabe quando você posta a imagem de alguém na rede social e daí você tem vários comentários lá embaixo e alguns comentários muitas vezes até ofensivos? Sim. Então, quem postou e quem comentou também é responsável pelo dano moral. Ah, é? Então tem que tomar cuidado, você que está acompanhando, às vezes comenta alguma coisa, até o seu comentário pode se voltar contra você. Isso aconteceu recentemente comigo. Postaram algo, não foi a minha imagem, mas fizeram um post e eu conheço até a pessoa, só que falei, nossa, esse post é muito machista. E dali para baixo, pessoas que eu nunca vi na vida começaram a falar de mim, né? Por que eu estava falando aquilo? Talvez, eu acho que era um post de alguma pessoa pública e tal. E eu achei, assim, extremamente invasivo, porque a pessoa não conhece você e ela começa a falar um monte de coisa e isso acontece demais nas redes sociais. E daí a pessoa fala assim, mas não é sua imagem que está ali. A minha imagem social está ali. O meu retrato não está, mas a Miriam, como imagem social, a partir do momento que ela está ali numa rede social, é minha imagem social. Então, as ofensas que seguiram ali eram passíveis de dano moral. Né? Da mesma forma, a pessoa posta uma imagem de alguém falando dessa pessoa e outras pessoas vêm e começam a ratificar isso, ela pode entrar com ação contra todos, quem postou e quem ratificou. E tem resultado? Tem. A imagem não tem discussão. Mas tem resultado no sentido dessa procura dos envolvidos? Você consegue achar essas pessoas? Porque é muito fácil, muita gente acha que pelo fato de não estar presente, não estar frente a frente com você, ela pode falar o que ela quer, ela pode xingar, ela pode fazer o que ela quiser. Então, que ela não vai ser penalizada porque ela não vai ser encontrada. Hoje em dia, existe isso? As pessoas são encontradas? Existe. E na questão do anonimato, entra também uma lei recente, que é o Marco Civil da Internet. No caso de anonimato, então, alguém postou algo sobre mim, era um perfil fake, por exemplo, né, isso é um exemplo, postou algo sobre mim num perfil fake, eu entro na justiça, isso é muito rápido, em 24 horas você consegue uma liminar para que o Facebook tire a sua imagem. Tá. Agora, se o Facebook não tirar sua imagem, ele também passa a ser responsável e ele é acionado e ele também vai ter que reparar o dano moral. Tem multa também para a rede social. A rede social. Mas a rede social ela só é multada a partir do momento que ela toma consciência e não faz nada. Então a inércia da rede social é que causa o dano. Né? Mas o papel do advogado, por exemplo, eu me senti ofendida, eu procuro a Miriam e aí você vai fazer todo esse processo. A primeira coisa nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir para o juiz uma liminar para que a rede social seja oficiada para que em 24 horas retire do ar aquele post, aquele site, aquele perfil. Né? E eles cumprem, normalmente eles cumprem. Tiram. Né? O Google hoje tem a questão do direito ao esquecimento, né? Que é uma lei nova e vai fazer parte até da continuação depois desse assunto do direito à imagem. Alguém que cometeu um ato, o direito ao esquecimento ele nasceu muito de um ato criminoso. Então, alguém que no passado cometeu um ato criminoso, ele já pagou a pena dele, né? Porque quando ele comete um crime, ele tem que pagar a pena. Essa é a punição. Tá. Só que não importa, ele pagou a pena dele e
toda vez que você jogar no Google o nome da pessoa, vai aparecer lá. Ou seja, é uma mácula que ele carrega a vida toda, porque hoje tem as redes sociais. Então, existe a lei, o direito ao esquecimento. Você pede, né, você entra com uma ação, você demonstra que você já cumpriu os danos que isso está causando para você na sociedade, e daí a internet, isso tem que sair dos bancos de dados da internet. De tudo? De todas as redes, de todas Google, as redes, de tudo? De tudo. Tá, ótimo. Bom, a gente falou já em caso de imagem ser captada no local público, né? Aí é fora do nosso controle. Aí foi aquilo que você explicou, né? Depende se você localizar uma outra pessoa de uma outra forma, assim... Quem está atrás de você, está tirando uma selfie na praia, você tem que tomar cuidado quem está atrás de você, isso? Se você vai publicar aquilo, você tem que tomar cuidado. Né? Olha, e isso vira tanto meme, né? Eu terminei o livro, pena que a internet é uma coisa tão maluca, as coisas acontecem tão rápido, que em um ano que eu escrevi o livro, muita coisa apareceu. E meme é uma das novidades da internet. Quantas vezes você foi tirar uma foto sua e pegou alguém atrás e aquilo viralizou? Não pela sua foto, mas quem estava lá. Então, isso é um perigo terrível, né? Porque aquela pessoa nem sabe, né? Nós vimos isso recentemente, um caso que aconteceu com um youtuber na Disney, lembra? Não sei se está lembrada que ele estava dentro de um ônibus ou alguma coisa assim, e ele filmou uma menina e postou lá fazendo graça. Ai, olha lá, ela aparece no... Assim, foi ofensivo com ela. Ela não consentiu, ela não estava sabendo e ainda foi ofensivo. Quer dizer, tudo que ele não poderia ter feito, ele fez. E claro, ele tem que ser responsável para pagar a reparação desse dano moral que ele causou a essa pessoa. Então, toda vez que for tirar foto, assim, evitem identificar outras pessoas e, se for identificar, usa filtro, alguma coisa, para quando for postar na internet não ficar parecendo quem não autorizou. Agora, eu posso vender os direitos pela minha imagem? Não, você nunca pode vender, né? Eu acho que essa pergunta é interessante porque as pessoas acham assim, eu vendi... Não, a imagem é sua, é um bem pessoal. Você não vende privacidade, você não vende honra, você não vende imagem, isso ninguém vende. É meu, nasceu comigo e morre comigo. O que você faz é ceder por um tempo determinado. Né? Não existe, eu vou ceder minha imagem eterna. Não existe. Todo contrato de cessão da imagem ele tem que ter um tempo determinado. Né? Então, Mas você faz um trabalho para uma empresa, aí você fez aquele trabalho e você vai embora daquela empresa. Aquela empresa é obrigada a te devolver? Sim, ela teria que te devolver. As suas imagens? As suas imagens. Uhum. Né? Principalmente depois de 2002, porque antigamente nós não tínhamos isso no Código Civil. Né? A lei ela foi mudando. Então, de certo, se você não assinou um termo dizendo que ela poderia usar tal, agora, se você cedeu para essa empresa e ela continua faturando, né, lucrando em cima dessa imagem, ela também tem que te passar os direitos. Senão, ela te devolve todo o banco de imagens. Agora, diante dessa evolução frenética da internet, das redes sociais, a pergunta que fica é: o direito está preparado para resguardar a imagem das pessoas? Não. Não, e assim como em várias outras situações. Eu acredito, né, e é isso que eu desenvolvo, estou desenvolvendo agora no doutorado, o direito ele tem que se adequar à vida social. Né? E a imagem de antigamente, aquela fotografia, ou imagina a Mona Lisa se ela fosse pedir direito autoral. Você consegue imaginar? Eu acho que ela ia ser a mulher... Não é direito autoral que fala? Sim, ou é visual? Sim, mas não, direito autoral. O direito à imagem, ele, durante muito tempo, ele foi ligado ao direito autoral. Imagina, que ninguém sabe quem é a Mona Lisa, mas eu acho que ela garantiria o sustento de umas 50 gerações ou mais, né? Não, o direito não está preparado, porque a internet é algo, como você falou, ela é muito recente, muito novo, mas ela causa revoluções diárias, né? O que a gente tenta, e é uma tentativa minha, inclusive agora no doutorado, é colocar a imagem num patamar ainda mais alto com relação ao direito, né? Então fala, olha, a imagem ela é tão importante quanto a privacidade, ela é tão importante quanto a intimidade. Por quê? Porque uma vez que ela é maculada e cai
ela é imaculada, não, ela é maculada, é porque juntou as duas, mas uma vez que ela é maculada e ela cai na internet, fica muito difícil você limpar aquilo. Reverter. Muito difícil, né? Então, eu já vi, às vezes, um comentário ofensivo, você que está no meio jornalístico, às vezes, uma palavra que você falou fora de hora, um comentário ofensivo, com certeza. aquilo as pessoas cai, interpretam de uma outra forma. e aquilo cai na internet, e em segundos o mundo inteiro teve acesso, e como que você faz? Né? Você pode tentar depois tirar, mas nem sempre também você consegue tirar, porque não é encarado como nenhum tipo de ofensa, nem nada, né? Mas você nunca mais vai ser esquecida por aquilo. Mas aí, por exemplo, para você conseguir, você como advogada, né, tratando disso, a pessoa ela está querendo reverter essa história da imagem, ela consegue retirar os vídeos, ela consegue retirar as coisas das redes sociais, tem que ficar fora. Sim. E você está tendo... E tem que ter uma ordem para que não coloque mais. Mas tem um acompanhamento de evolução em sentido de indenização, as pessoas são ressarcidas? Sim, sempre. Toda vez que a imagem for publicada sem consentimento e que causa algum tipo de sofrimento, que causa algum abalo psíquico, e você não precisa nem provar esse abalo psíquico, porque muitas vezes a própria imagem diz tudo, os comentários que vem embaixo também, você tem direito aos danos morais. Sempre. Não precisa de prova maior, ouvir testemunhas, nem nada. Você não precisa provar essa dor que você sentiu, né? Então, é algo que, de fato, publicou sem consentimento e gerou esse abalo moral, você tem que ser indenizado. E ser indenizado em dinheiro. E daí, sim, entra, eu acho que a única hora que difere um pouquinho das pessoas que não são públicas quanto das pessoas públicas é com relação à quantia da indenização. Né? Porque às vezes o abalo de uma carreira de uma pessoa pública causa um prejuízo financeiro muito maior do que na carreira de uma pessoa que não é, né? Assim, na carreira ou na vida de uma pessoa que não é pública. Agora, em relação, a gente conversa muito nesse programa, vai muito para os jovens, né? Adolescentes, enfim, hoje até crianças já fazem selfie, tem um celular na mão cada vez mais potente, né? Com um poder absurdo. E muitas vezes não tem esse controle, esse discernimento do mal que está causando, muitas vezes, né, para si próprio. Você também é mãe, né? Hoje, para passar essa imagem, esse recado para os adolescentes e quem usa, ele usa dessa forma sem sentir. Isso pode causar um dano para o resto da vida dele. Pode. Como é que a gente pode deixar Pode, e adolescente é complicado porque nós já fomos e a gente acha que é imortal e que nada nos atinge, né? Teve uma decisão recente que um adolescente publicou compartilhou pelo WhatsApp fotos da namorada depois que terminou o namoro, fotos da namorada nudes. Muitas vezes até por vingança. Sim. Existe essa expressão hoje, isso é um crime. Né? Vingança é um termo em inglês, mas seria uma vingança pornográfica, né? Então ele divulgou e ele tentou ser, porque adolescente, não, os pais tiveram que pagar a indenização por danos morais para a moça e para a família da moça, né? Da adolescente. Então, fala assim, mas isso não dá em nada? Dá. E quem vai ser responsável por esse ato são os pais. Né? E responsáveis em termos de ter que pagar realmente indenização para essa pessoa. E isso acontece com muita frequência. A gente, não digo a indenização, mas essa questão de publicar, né, principalmente entre os adolescentes, né, porque eles acham divertido ou não a imagem do colega numa situação que é vexatória. Então, ele não vai poder pagar, mas quem vai pagar a indenização, se eles forem acionados juridicamente, judicialmente, serão os pais. Não, e na verdade, então, que mensagem que você deixaria para os jovens hoje para ter esse cuidado na internet? Ou até para todos nós, né? Para a gente ter esse cuidado. Eu acho que precisa ter a noção de que a internet, ela não é um mundo paralelo, né? Eu acho que nós somos da geração que assistiu Matrix. E a gente muitas vezes achava, eu tinha essa sensação de que a internet era um mundo Matrix, era um mundo paralelo, que ali tudo era possível. Não, a internet é um mundo real. E o mais engraçado é que, como você falou, muitas pessoas não têm coragem de falar ao vivo aquilo que elas falam na internet, né? Principalmente quando é ofensivo.
Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje a lei ela está evoluindo no sentido de os mesmos direitos que eu tenho nesse mundo real, eu também tenho no mundo virtual. Isso é bom. E as mesmas penas, e vai ter que pagar indenização. Por mais que tenha o anonimato, a internet facilitou você encontrar as pessoas. Hoje nós somos rastreados, joga no Google o nome, todo mundo localiza você. Então é muito difícil você conseguir um anonimato nas redes, principalmente adolescente. Né? Eu acho que é mais difícil ainda, porque eles têm um grupo grande, tem escola, eles vivem em bando. Nós não, né? Nós somos mais individualistas na vida adulta. Então, a internet tem que ter essa noção, ela não é um mundo paralelo, ela é um mundo digital, mas ela é real e as leis também estão lá. Muito bem. Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Eu adoro estar aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.